aí, gente, tudo bem? E a saúde mental do futuro médico? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Medicina em Perspectiva. Eu sou a Denise Prioli e aqui a gente conversa sobre a formação médica, em todas as suas dimensões, acadêmica, profissional, humana. Hoje é um daqueles dias que a gente precisa usar para falar sobre a linha de frente de qualquer conversa sobre medicina, a saúde mental do futuro médico e do estudante de medicina. A jornada de um estudante é intensa, desafiadora e muitas vezes solitária. E cuidar da saúde emocional é parte fundamental dessa trajetória. Para essa conversa tão importante, eu recebo duas pessoas incríveis. A psiquiatra Camila Nicolucci, especialista em saúde mental de jovens e universitários, e o Sérgio Amadi, da Fitter, uma plataforma, um programa, como eu gosto de dizer, projeto de inteligência artificial, que atua com dados de saúde mental e bem-estar em ambientes educacionais, mas não só nesses. Então, pessoal, coloca o jaleco imaginário e vem com a gente. Sérgio, quer falar um pouquinho sobre você? Joia. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Camila. Então, eu sou o Sérgio. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, nasci em Ubatuba, no litoral. Saí com 1 ano de idade, cheguei em São Paulo. Tive curiosidade sobre comportamento humano desde a infância, desde prezinho naquela época, para entender os comportamentos das pessoas. E aí a vida me levou para o RH. Do RH eu fui para a tecnologia. E aí eu entrei na linha da saúde com um estudo para medição de felicidade de alunos. Tudo começou assim, do estudo nasceu um projeto, nasceu tecnologia. E hoje eu sou CEO da Fitter, que é uma inteligência artificial, um grande projeto para medir o índice de felicidade na educação, no trabalho também, e saúde mental para prever riscos em tempo real. Então, hoje eu sou autor do livro Felicidade, Ciência de Dados, que eu trago um recorte do que é felicidade, como medir essa felicidade e como que a gente pode ter atuações simples e práticas para as pessoas mais importantes da vida, que são seres humanos, os alunos, os pais, né? A cidade, assim, as pessoas de um contexto como um todo. Então, hoje, resumindo, minha vida é medir felicidade e é meu propósito hoje. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela tua participação. Camila, comecei ao contrário, hein? Comecei dos meninos hoje. E aí, Camila? Fale um pouquinho de você pra gente, por favor. Bom, eu sou a Camila, sou psiquiatra. Nasci em Matão e me mudei para Bragança Paulista para fazer a faculdade de medicina e por aqui fiquei. Fiz a minha residência médica em psiquiatria, mestrado e doutorado em ciências da saúde e hoje, nesses últimos tempos, eu tenho atuado muito com adolescentes, com jovens. Eu tenho muitos pacientes que são estudantes de medicina. E também sou docente da universidade aqui em Bragança, então eu sempre estou muito próximo desses estudantes. Obrigada pela participação. Vou aproveitar que você está falando e queria já começar com você. Quando a gente pensa no cenário de hoje, da atualidade, principalmente nesse contexto dia a dia seu, que é Faculdade de Medicina em Saúde Mental, como é que a gente está vendo, quais os indicadores que mostram estresse, ansiedade, burnout em estudantes de medicina? De que o que a gente consegue observar de primeiro, assim, sem falar no contexto consultório médico mesmo, sabe? Mas o indivíduo começa a experimentar uma dificuldade de sono, né? Uma alteração do padrão de sono, uma alteração do padrão alimentar, né? Geralmente são os primeiros indícios de que alguma coisa está acontecendo, né? Começa a ter uma queda do rendimento acadêmico, às vezes isolamento social ou problema entre pares, assim, né? De relacionamento. Então, esses são os primeiros sinais, assim, sinais de alerta mesmo, pra gente ficar mais atentos. Tipo, alguma coisa tá desandando, alguma coisa não tá indo pro caminho certo, antes que, de fato, apareçam os sintomas. Perfeito. Sérgio, dentro dessa perspectiva, você acha que a plataforma consegue determinar o nível de saúde mental com essas características já iniciais, ou ela depende de outros subsídios? Perfeito.
a gente trabalha muito na linha da neuropsicodinâmica, né? Se a gente for pegar esse tripé, neuro são as condições cognitivas do aluno do ponto de vista de saúde cognitiva, exatamente do que a Camila falou, coeficiente de sono, padrão alimentar e quantidade de cadência de atividade física são alguns elementos importantes como padrão daquele indivíduo. Psico já pega a parte consciente da pessoa, que é a tendência de comportamento. Uma pessoa extrovertida, introvertida, e a dinâmica é a dinâmica do dia a dia na faculdade, por exemplo, de um estudante. Como que ele vai lidar com uma curva de repente, no começo, no primeiro semestre, de ter uma metodologia ativa de ensino ou não, tá longe da família ou não, interação com os professores, com os colegas, e essa dinâmica vai ter uma reação diferente de acordo com o neuro e com o psico. Traduzindo, se a pessoa já vem com um padrão, com alerta em relação a sono, em alimentação e sem atividade física e começa na jornada do primeiro semestre, vai ter um fator psíquico que pode ter um padrão de fit desse aluno com o curso, com os professores e na sala de aula. E se não der esse fit, você começa a ter uma dinâmica que o software da Fitter ela consegue medir essa dinâmica e o psíquico. Então, na prática, o projeto, o sistema ele faz 8 perguntas mensalmente. E essas perguntas, elas alteram as semânticas. Então, o sistema faz perguntas sobre a compatibilidade com o curso, sobre a relação social em sala de aula, sobre orgulho de estudar na instituição, percepção de aprendizado, que tem correlações também com bem-estar. E essas perguntas, o sistema ele emite uma devolutiva em tempo real para o aluno sobre o índice de felicidade e o fit cultural com o curso, né? E o sistema vai ativando um PDI, que é um plano de desenvolvimento. Então, o que o sistema consegue fazer, a psicodinâmica, trazer essa devolutiva para o aluno, para as coordenações acadêmicas em tempo real e time de psicólogos. Agora, o neuro é a grande questão, né? Então, hoje, a Fitter não mede esse neuro, que é exatamente o gargalo que a gente percebe as reações, dependendo da combinação, pode dar outros alertas maiores até, porque daí você tá pegando a parte fisiológica, né? Físio, a parte neurológica e a dinâmica psicológica que vai acontecendo, né? Então, a Fitter, ela cobre isso. Mas é muito interessante você observar esses fatores, que é o nosso projeto agora, exatamente caminhar para os estudos da saúde integral, que envolve exatamente você ter essas medidas do padrão cognitivo daquela pessoa. Se o cérebro, de fato, está funcionando na rotação certinha, né? Para poder apoiar aquele aluno. E aí, gente, quando a gente pensa nisso, será que a gente, por trás disso, deveria se preocupar com as causas? E aí eu sei que a gente pode ter isso como um ponto extremamente polêmico. A gente se preocupa com as causas disso dentro do curso universitário, ou a gente procura ajudá-lo nessa tarefa de estar bem dentro do curso? Qual que é o papel da academia diante das dificuldades das pressões acadêmicas, da carga emocional, da competitividade elevada dentro de um curso de medicina, do impacto em não errar nunca, né? O estudante de medicina tem essa questão de ser super-herói, ele já acha que ele é super-herói quando ele entra no vestibular, né? Porque é uma maratona e tanto. A gente também fala disso aqui em um dos nossos episódios. Então, assim, como é que a gente ajuda, né? Ele tá lá. Eu vou atrás da causa? É psicoterapia ou não? Eu tento ajudá-lo a ele estar feliz onde ele está, né? Como é que a gente ensina esse menino a nos pedir ajuda? Camila, quer começar? Pode ser. Eu acho, Dê, que uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que, além da carga acadêmica e de todas as questões que são institucionais e realmente existem, né? A gente tem um monte de questões relacionadas ao curso de medicina, seja pela carga, seja pela dificuldade do curso, seja pela maioria dos alunos estarem distantes da família, enfim, e até prévios ao curso, né? Porque pela dificuldade de conseguir entrar no curso de medicina, então você já vem com uma sobrecarga emocional muito grande para conseguir chegar até ali. Também tem a própria imaturidade emocional do próprio indivíduo, né? Então, assim, a gente precisa levar em consideração que transtornos psiquiátricos têm origem biopsicossocial. Então, eu tenho a questão psicossocial, mas eu tenho a questão neurobiológica.
e a interpretação das coisas que acontecem comigo, né? A minha interpretação acerca daquelas questões, e por isso que cada pessoa acaba desenvolvendo padrões diferentes de comportamento, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisaria pensar é em dar um recurso mesmo, assim, de promover melhores habilidades para aquele indivíduo, né? E então eu acho que psicoeducação é um bom caminho para o início do curso, porque ainda que seja uma faculdade de medicina, né, que seja da área da saúde, o que eu observo é que há um estigma acerca da saúde mental e as pessoas tendem a esperar o último momento para buscar ajuda. E a gente conseguiria, na universidade, dar um tipo de acolhimento, dar recursos para que esse indivíduo consiga identificar precocemente, se tratar, se cuidar, para que não haja o desenvolvimento de um transtorno mental, né? Caso isso já aconteça, o transtorno mental já ocorra, eu acho que estratégias interessantes seriam o suporte mesmo, né? Então, o indivíduo, sei lá, grupos de ajuda, o indivíduo ter acesso ao acompanhamento psicológico, né? A facilidade da faculdade, porque eu atendo muitos alunos, e não só da faculdade de medicina, mas de universidades em vários lugares do país, que eu sempre pergunto, eu falo, na sua faculdade tem, né? O aluno tem direito ao acesso psicológico? E muitas vezes não, é só tipo, um acolhimento ou alguma coisa superficial, assim, e não tem. E às vezes o aluno não tem condições de se manter no acompanhamento. Então eu acho que é um conjunto de fatores, então por isso que eu entendo que o acompanhamento e tratar sobre essas questões deveria acontecer desde o início da faculdade. Né? Antes da gente aprender qualquer coisa, antes da gente aprender a cuidar do outro, a gente tem que aprender a se cuidar, né? Então, a carga e estresse emocional na medicina acompanha a gente durante toda a nossa carreira, né? Então, eu acho que a gente acaba visando muito a formação acadêmica, a parte educacional, e esquece um pouquinho da emoção, de trabalhar a própria emoção daquele indivíduo, que ou vai desenvolver um transtorno mental em algum momento da vida ali, da carreira ou na parte acadêmica, ou vai acabar tendo burnout, ou vai acabar tendo amarras, assim, tendo proteções a ponto de perder a emoção e perder o tato daquela questão de empatia com o paciente, vai ficar muito frio. Então, assim, alguma repercussão vai ter em algum momento, né? Então, por isso que eu acho que é importante que essas coisas, e a psicoeducação principalmente, né? O acolhimento e a psicoeducação aconteça desde o início. Como é que você enxerga isso? Como é que você acha que você colabora com isso, Sérgio? Tá. Essa pergunta ela é estruturante, né? Nós estamos aqui para bater papos profundos. Perfeito. Vamos ao cenário real. Cenário real. Eu vou dividir minha resposta em 2 blocos. O primeiro, pela arquitetura do mundo, do ser humano e como as instituições elas hoje estão estruturadas. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, as instituições deveriam fazer 2 coisas. Primeiro, capacitar as lideranças acadêmicas e professores e habilitá-los sobre saúde mental, sobre o que é saúde mental e o que é prevenção e como lidar com alunos. Então esse é o primeiro caminho. E o segundo, que a instituição precisa ter alguma medida, alguma métrica sobre saúde mental para ter uma atuação preventiva e não reativa. Então, seguindo essa premissa, você tem as equipes multidisciplinares, que significa desde quem está na recepção, quem está na segurança, psicólogos, médicos, professores, um ecossistema que funciona de forma inteligente com base em dados e medições. E quando a gente fala medição, segundo a eutagogia, né? Que a gente tem a pedagogia, que ensina criança, andragogia, eutagogia, o indivíduo é responsável por si mesmo. E a saúde mental, no ponto de vista provocativo, é responsabilidade de cada indivíduo, de acordo com a sua singularidade. E isso é profundo porque significa que você não pode, em tese, terceirizar o seu bem-estar. E se a gente for seguir essa linha, a universidade ela tem um papel como engenharia de bem-estar, como engenharia inteligente, que entregue uma devolutiva numérica para materializar o bem-estar para o aluno, que ele tenha uma medida do seu bem-estar, da sua felicidade,
e que você dê naquele momento uma pílula que seja importante para aquele aluno que de repente, como a Camila falou bem, a palavra saúde mental tem um problema de dissonância da língua portuguesa do que é saúde mental. E, então a saúde mental, popularmente, pelas mídias, foi popularizado como fraqueza. Não para todos, mas vamos pegar um exemplo, artistas e grandes esportistas que se afastaram e falaram assim, nossa, se afastou, então você foi improdutivo naquele período. Então tem algumas associações perigosas. E a palavra bem-estar parece mais leve, parece um pouco mais leve, né? Então, fechando minha resposta do bloco 1, então é capacitar docentes, capacitar os alunos, ter medições e ter atuação preventiva antes que aconteça o problema. Então, isso é o que está da porta para dentro da universidade. Agora, algumas teses falam que o ser humano está há 200 mil anos na Terra e a gente é um ser social e a gente tem, né, quando a gente for olhar a quantidade, bilhões de neurônios, 50 hormônios principais, né, Camila? Então, a gente tem tanta coisa e esse funcionamento tem uma genética. E alunos têm singularidade de carga de resiliência, né? Que é a capacidade do indivíduo, é da física esse termo, capacidade do material voltar ao estado normal, e a psicologia, a psiquiatria pegou emprestado e falou assim, então é a capacidade do equilíbrio emocional. Aí tem uma provocação boa que é totalmente estrutural. Será que o mundo, ele com base nas novas tecnologias, tem um molde correto de engenharia? E aí uma primeira doença que aparece dessas modernas é o burnout digital. Que o tempo de exposição em tela, tanto dos pixels de uma tela e a quantidade que nós estamos, e das informações que são processadas e as conexões sinápticas do cérebro, todas as sinapses que está fazendo, algumas regiões não estão sendo estimuladas do cérebro. E esse fator está gerando um burnout digital, que é um esgotamento diante das telas pela informação. Então, assim, o aluno, quando ele chega na universidade, ele já passou por uma maratona. Ele vai saber, vai saber quanto tempo que ele está na tela. E tem outro dado, que é o seguinte, que numa média aí, 65% da população não tem a curva correta de esportes e atividade física, ou seja, que tem um sedentarismo. Combinado, talvez, nunca teve tanto endividamento financeiro no país como o Brasil. O Brasil, no mundo, é o segundo país mais ansioso. Perde só pro Japão por conta das disciplinas japonesas. E a gente está no ranking de felicidade global na 36ª posição e tem uma lógica dos países emergentes. Então a gente tem sensações já de violência, etc. Então aí entra a grande provocação. Os cursos têm hoje uma grande oportunidade de inovação do que envolve os aprendizados, como a Camila falou, da parte psíquica, como que deveria ser fundamento de disciplina. Então, que aí você, em tese, tem que dar 4.000 passos por dia, lá, 7, 8 horas de sono. Então, eu acho que aí é uma grande provocação da estrutura do nosso país, do mundo, porque os seres humanos são seres biológicos. E um ser biológico, nessa condição que a gente está vendo, ele está vendo um padrão de repetição, só pegar os números. Então, na média, vamos considerar 70%. Cada 10 alunos, 7 pode ser que não está fazendo atividade física, se alimentando direito. Já é muito relevante. Pode estar, sei lá, 20% com algum tipo de esgotamento por conta de tela e de repente vai passar por uma outra maratona. Pensa, acabou de correr uma maratona e está cansado, você precisa tomar um isotônico. Mas não, você fala, você tem mais agora 1.000 quilômetros pela frente. Então, assim, a fadiga aí já é uma constância. Então, acho que tem essa provocação, mas o que é simples é capacitar a docência, os próprios alunos, eu acho que já é um bom caminho. A gente tem que começar. É incrível a gente pensar, né? Você falou do Japão, eu sempre trago esse contraponto. Eu não sei se vocês leram, tiveram a oportunidade de ler, logo depois do tsunami, houve uma revolução na educação infantil no Japão. Porque, eu repito isso constantemente, porque não deu tempo, foi muito rápido, não deu tempo de soar os alarmes e as pessoas ficaram paradas onde elas estavam, em dúvida se deveriam ou não se proteger, porque afinal de contas, se fosse para se proteger, o alarme ia soar. Então, diante da catástrofe, elas não conseguiam se mobilizar para o próprio autossalvamento. A coisa é tão crítica
E aí eles descobriram que por trás disso estava a ausência de criatividade. E aí eu vou fazer uma provocação para vocês. Não sei se vocês sabem, mas a gente implantou dentro da Cogna Educação, para os cursos de medicina, uma técnica do que a gente chama de blended, né, do híbrido, que é, na verdade, uma técnica bem recente, de 2010, eu acho, que é, na verdade, se chama rotação por estações de aprendizagem. Muito menos do que, na verdade, o próprio desenvolvimento da formação cognitiva, tem por trás o desenvolvimento das ações entre grupos dependentes, para desenvolver não só o senso de grupo, mas como a interdependência de outros grupos, ou seja, o desenvolvimento da questão social, e também para o desenvolvimento da criatividade, porque eles precisam criar a partir de um tema, um podcast, como a gente está fazendo, um filme, precisam se comunicar através de telemedicina, fazer um jogo, um quiz. E aí eu digo para vocês sabiam que essa é a técnica que os alunos mais reclamam? E aí a gente vê a importância, porque assim, sem inovação em medicina a gente não tem pesquisa, não tem ciência, mas os alunos não conseguem se desenvolver bem nessa técnica. E aí, cada vez que eu penso nisso, por mais que o aluno reclame, eu continuo, quando eu escuto vocês, eu digo, não, a gente tá certo, temos que insistir, porque vocês têm, né, alunos de medicina, professores de medicina têm que desenvolver criatividade para não morrer na praia, aqui fazendo paralelo então com o tsunami. Para o Brasil não morrer na praia da inovação, do health tech, porque a gente está perdendo cérebros brilhantes, onde a criatividade não é desenvolvida, né? Então, aqui para trazer um contexto para vocês do que isso significa. Para quem está escutando aí da gente, nós estamos falando de coisas que parecem muito distantes, mas que são a realidade do dia a dia. Mas vamos passar para o próximo tópico, que a Camila começou e o Sérgio também, que é reconhecer. Dentro desse contexto de capacitação, tá por trás, obviamente, não só o reconhecimento da diferença, da diversidade, como o acolhimento, como usou a palavra Camila algumas vezes, né? O acolhimento dessa pessoa. E aí entra a questão da tecnologia ajudando o processo. Agora vai para você, Sérgio. Então, assim, quando você utiliza a tua plataforma, né? Vou chamar de plataforma agora porque é um pedacinho do seu grande projeto. Quando a gente usa essa plataforma, e a gente tem notícias, tá? E é muito legal dizer isso aqui, de prevenção de suicídio por conta do uso da tua plataforma, que foi muito legal, tá? E tô compartilhando aqui uma experiência minha de coordenadora de curso, onde eu consegui detectar 5 alunos com risco de suicídio, em eminência, inclusive com a corda pendurada, tá? E aí, gente, isso tem um valor, assim, minimamente, sem você saber, só no meu contexto de aluno, você salvou 5. Isso é muito legal para você entender e reconhecer. A Camila tá sorrindo lá de felicidade, vibrando, né? E aí, é aquilo que você falou, como é que a gente constrói para que aquela pessoa que esteja verificando dados, porque a pessoa não está... Gente, é impossível num curso de 600 ou 1.000 alunos, você ter o acompanhamento individual de cada um. Isso só mesmo com uma plataforma e com uma inteligência por trás. E aí, como é que a gente faz isso dentro da plataforma? Que foi isso que foi muito legal. O acompanhamento mostrou um sinal de alarme. Que sinal é esse, Sérgio? Joia, você pegou exatamente o ponto lá do começo, em 2018, quando eu estudava causa e efeito, olhando o diagrama de Chicago, a espinha de peixe, para saber onde que era a causa, onde era o efeito, como que você dá o alerta, né? Como que você faz isso. E envolve uma mecânica, né? Vamos dizer, uma neuromecânica, vamos chamar assim. Que é o que basicamente? Quando um indivíduo, né, um aluno está fazendo uma medição, dentro daquelas perguntas tem uma lógica por trás e tem um padrão de resposta com uma lógica eutagógica também, onde não tem um padrão de resposta bom ou ruim. Então, você tem escala Likert, concordo, discordo, que são coisas que geram um tipo de viés no nosso comportamento. Então, só para materializar para quem está ouvindo, vendo a gente, que, por exemplo,
Sinto prazer em estudar medicina? Sim, é uma força neutro ou não preciso desenvolver, né? Isso é um gatilho de viés positivo. Então, quando esse aluno ele toma essa decisão ela é bem profunda. Ela envolve várias cognições. Então, ela tomou 8 decisões, tem uma devolutiva. E a gente percebeu que o índice de sinceridade, ele flutua de 85% a 92%. Você fala, não, como que você consegue saber o índice de sinceridade? Pelos efeitos depois quando o sistema, uma coordenação acadêmica, loga no software, o sistema ele tem um painel de multimonitoramento que metrifica, por exemplo, de toda a instituição de um curso, qual que é o índice de health score daquela sala, por exemplo, né? E prevê um risco. Esse risco, são vários tipos de risco. Então, ele pode ter um risco de queda de desempenho de aprendizado, pode ser uma queda de bem-estar daquele indivíduo, pode ser uma série de quedas. E esse risco é um cálculo matemático com base naquelas decisões eutagógicas que o sistema ele monitora esses dados. E tem um machine learning, que é um nome bonito para dizer que ele aprende com o dado qual que é o número que vai dar esse alerta. Então, mas melhor que isso, a gente chama de clusterização, outro nome bonito, né? Que o pessoal consegue dar, que nada mais quer consolidar, que é o quê? Quando o aluno está medindo o pulse, ele vai de forma generativa analisando o pulse de março, de abril, de maio, junho, entendendo a curva de tendência. E essa curva de tendência alimenta uma bandeira que a coordenação acadêmica está assim, ó, aqui tem um risco. E quando tem um risco, analisar qual que é o gatilho raiz que pode ser a causa. Então, por exemplo, em alguns casos pode ser o clima, às vezes a pessoa foi isolada, mas aquele foi um efeito que nasce numa questão familiar. Exato. Uma questão da infância, às vezes, e a pessoa, de repente, está ali longe da família, né? Numa situação, de repente, isolada, numa cidade longe de casa, está fazendo medição do pulse e o gatilho de clima em sala de aula é um grande efeito de transbordo que pode gerar o que eu chamo de síndrome de falência adaptativa. A síndrome de falência adaptativa, quando você não quer mais aquele lugar onde você está, por alguma razão, mesmo que situacional. Por exemplo, os colegas estão fazendo bullying comigo, por exemplo. E essa falência adaptativa pode evoluir para alguns transtornos, né? De distúrbios, inclusive podendo chegar no síndrome de falência adaptativa da vida. Quando o cérebro ele não reconhece mais lógica dele estar ali como indivíduo, como vida, né? Então é isso, resumindo o que a gente costuma ajudar para o aluno, primeiro ponto, trazendo a devolutiva do dado, e a gente trabalhar dado bom, assim, porque medir a felicidade, falar, vamos olhar ali na ponta ali, medir a felicidade, que é uma coisa boa, e falar, mas meu resultado eu não gostei. Eu tive muita experiência, tá? Dando palestra. Então eu fui em várias cidades no Brasil, inclusive da Cogna, que eu pude fazer medições ao vivo, dando palestra, e os alunos chegarem em mim, assim, professor, nossa, meu índice deu 20% de felicidade, eu não gostei. Eu falei, você tá feliz? Não tô. Falei, então o sistema acertou? Acertou. E ele falou, mas olha aí o PDI. Aqui tá falando do clima, mas a culpa não é minha do clima. E aí entravam essas conversas bacanas. E aí eu vi alunos falando assim, mas a minha felicidade deu tanto, eu fiz isso aqui, funcionou. Então é muito interessante essa dinâmica. Então acho que é trazendo um conteúdo rápido para as pessoas e um conteúdo bacana, positivo. Eu acho que esse seja um bom tema para poder trabalhar e colaborar num ambiente complexo, porque a medicina ela carrega um negócio não só do antes, do pré-medicina, inclusive do pós, que é o quê? Atividade assistencialista no país está entre os top 2 segmentos, junto com a polícia, com os maiores riscos psicossociais, que virou lei, inclusive no Brasil. Então, a partir desse mês, agora, no Brasil, entra em vigor a Lei de Saúde Mental, graças a um alerta da OMS, que obriga as empresas a monitorar riscos e que em algum momento vai chegar na educação essa lei. Que nós já estamos na frente, na Cogna, junto com você, né? E certificado, inclusive reconhecida por isso. Inclusive ganhamos um prêmio por isso, né? Então, é uma questão que preocupa. Infelizmente, a gente, como diretriz nacional curricular, a gente só tem obrigatoriedade do núcleo de apoio psicopedagógico efetivamente para a medicina, né? Embora dentro da psicologia já exista a clínica de psicologia, que traz isso mais dentro da própria raiz de formação, nos demais cursos da saúde, inclusive, que são cursos muito pesados, a gente vivencia perdas, não é? Eu sempre brinquei que, assim, quando a gente escolhe medicina, a gente está escolhendo lidar com o sofrimento do outro, para que ele seja mais leve.
mas a gente não pode tirar. A gente só pode transformar em algo mais leve quando a gente acolhe. E essa é a realidade do médico em qualquer área, não é? Então, assim, era óbvio a necessidade do NAPED, era óbvia para a medicina, mas parecia que não era óbvia para os demais cursos, né? E essa realidade também existe. Então, é muito importante que a gente traga aqui, nesse momento que é do repensar nas diretrizes nacionais curriculares, esse contraponto que é o acolhimento, e não é só o acolhimento a quem tem, mas é a preocupação quanto a proporcionar saúde mental, que é outro papo, né, gente? Não é a questão de, vamos cuidar de quem tem, isso a gente já tenta fazer. Faz mal ainda? Ainda pode ser que faça mal, mas é muito além disso, é proporcionar bem-estar, né? E aí muda muito, né? Outra coisa legal da plataforma é que prevê também evasão, né? E aí, Camila, vou perguntar uma coisa. Como é que tá o índice não só de alunos, como também de docentes de medicina? Porque, veja, o aluno disse assim para o Sérgio, mas a questão do clima não é minha culpa. Como é que tá esse clima organizacional? Porque a gente lembra que mobilidade no país é ruim, educação no país é ruim, saúde no país é ruim e segurança no país é ruim. A gente está aqui nessa escalada, né? E aí a gente tem educadores médicos, né? Educadores da saúde. Como é que tá essa história de evasão, inclusive de docente, ou de desmotivação? Vou chamar aqui de baixa felicidade, posso chamar assim? Sim. Baixa felicidade para também aqueles que são os docentes, ou seja, os exemplos. Como é que estão os sorrisos dessas pessoas e os sorrisos dos médicos nesse país? Uma coisa que eu queria acrescentar antes é que você falou dos outros cursos de saúde e, na verdade, enfermagem e odonto, elas são os outros dois cursos que até superam o índice de transtornos mentais, até maior do que os estudantes de medicina, né? Então, um risco bem alto também e, às vezes, com pouca visibilidade. E em relação à docência, eu acho que varia muito, porque o que eu vejo é padrões diferentes entre escolas públicas e escolas particulares, mas, em geral, há uma sobrecarga, porque é uma dupla jornada, né? Que tem a jornada como profissional da saúde e tem a jornada como docente. E a jornada, aquela jornada que é... Como é que se diz? Aquela jornada que não é observada, aquela jornada invisível, né? Que é toda a carga que o profissional tem quando chega em casa, né? De preparar a aula, corrigir prova, estudar, se atualizar, que não conta como jornada remunerada, né? Mas conta como gasto de demanda e estresse. Então, eu não sei te falar muito sobre porcentagem e índices de evasão de docentes, mas eu sei que o índice de burnout, desinteresse é muito grande. E quando a gente observa isso, a gente sabe que aquela estrutura primária, né, é o exemplo que está já vindo um pouco capenga emocionalmente, né? Então, a dificuldade de acolher aquele aluno que tem um impacto na sua saúde mental é real, porque eu não consigo acolher a minha, não vou conseguir acolher a do outro. E o aluno começa a desenvolver também um certo desgosto, assim, não sei se desgosto, mas assim, será que é isso mesmo, né? Eu tô aqui fazendo a faculdade, uma faculdade difícil, para ser que nem ele, assim, né? Assim, triste, cansado, né? Então, eu acho que tem para além de só o não acolhimento, é o exemplo, né? O que a gente está mostrando para os nossos alunos. E isso impacta, inclusive, no nosso trato com os pacientes quando a gente atende ambulatório. Então, o que eu vejo é que, às vezes, o aluno fala, nossa, mas você conversa com o paciente fora da consulta, você conversa com o paciente nos corredores, mas ele não agendou.
Sim, mas é uma pessoa que está em sofrimento, né? Não importa se agendou ou não, né? Então, eu acho que às vezes quando a gente está muito cansado, a gente não faz isso, a gente fala, não dá para atender hoje, não agendei, e é isso que a gente ensina, né? A gente reproduz, né? Porque muito além do que eu ensino é o exemplo que eu dou, né? Que é o que acho que ensina mais do que a aula, né? É isso mesmo. Quando é, Camila, que a gente deve... Como é que a gente deve instruir? Porque, assim, para quem é o profissional que está acompanhando a plataforma, a gente sabe quando chamar. Daí faz busca ativa, vai lá, conversa, direciona. Se precisa de acompanhamento psicológico, vai. Se precisa do acompanhamento psiquiátrico, vai fazer os testes. A gente cria um plano de ensino diferenciado para esse aluno, porque também desvincular ele daquilo que ele quer fazer não é um bom caminho para a gente melhorar, né? De forma nenhuma. Isso só realmente em situações muito extremas. Pode acontecer, pode, é ruim, mas existem situações que isso é necessário até para a segurança da própria pessoa. Mas como é que a gente diria, o que a gente diria, e depois eu vou passar para o Sérgio também, para um aluno, qual é a autopercepção para que ele diga assim, não, eu preciso procurar ajuda. Porque o NAPED está à disposição, né? O Núcleo de Apoio Psicopedagógico fica à disposição 100% do tempo. Então, qual é o momento qual é o momento do aluno de procurar ajuda? O que ele deve ter de autopercepção que direcione ele e falar, ops, eu não estou bem, eu devo procurar, eu não devo ter vergonha, né? O que a gente deve aí? Eu tô cansado além do normal, é um cansaço que não me parece só físico. O que a gente diz para orientar aqui profissionais da saúde, alunos de medicina e para que aqueles futuros alunos da medicina também entendam que mesmo na pré-jornada, isso pode estar acontecendo. E como é que a gente ajuda cada um deles? Pode começar, Cá, daí eu passo para o Sérgio. Eu acho que é interessante porque quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma questão muito subjetiva. E o que eu mais gostei da plataforma do Sérgio é exatamente isso. Ele consegue trazer para a parte objetiva e consegue mensurar, né, essa questão de sofrimento, que já ajuda muito, porque é muito comum que a gente escute, mas eu não procurei ajuda antes porque eu achei que fosse cansaço, porque eu achei que fosse semana de prova, porque eu achei que fosse passar, porque eu achei que eu devia melhorar minha alimentação antes de tentar. E realmente, melhorar a alimentação, fazer atividade física, dormir melhor, óbvio que são as primeiras etapas de uma boa resposta da saúde mental, só que a gente precisa ficar atento, porque às vezes isso só já não vai mais ser suficiente, né? Então, o que eu acho, assim, quando a gente começa a ver esses primeiros sinais que a gente tinha falado no início, né, o sono, o apetite, a concentração, o rendimento escolar, né, o rendimento acadêmico, a relação interpessoal, quando a gente começa a ver que isso está ficando deficitário, né, que isso está tendo alguma alteração, existe uma diferença muito grande entre uma oscilação. Então, às vezes está tudo bem, normal, eu passo semanas normais, e aí na semana de prova eu fico assim, né? E existe outro ponto que isso está piorando gradualmente, ou está ruim e estacionou ruim, né? Então, isso eu sempre falo para os alunos assim, mas como é que tá? Isso está melhorando desde que começou? Isso está estacionado ruim ou está aumentando, né? Se isso está sendo duradouro e está ou estacionado ou aumentando, já é mais do que um sinal de alerta. Porque significa que não vai voltar, só está piorando, né? E daí, se for oscilando, fica um pouco mais difícil, porque daí a gente pode ter questões pontuais e sociais específicas relacionadas, né? Então, eu acho que a dica começou há algum tempo, já está sendo duradouro, então assim, já tem mais de um mês, ou mais de um mês é bastante tempo. Está piorando, não tem mais o que pensar. Não tem mais o que pensar. E aí, Sérgio? Essa pergunta ela é tão complexa. Todas elas são, gente. Quando a gente trata de neurociência, quando a gente trata de
saúde mental não tem nada que seja muito simples, porque medir, né? Psicometria é muito difícil, né, gente? É muito difícil. Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis, exatamente. E aí, mas a gente precisa ajudar. Precisa tangibilizar, né? Exato, precisa tornar isso concreto. Tangível. É fácil para Camila e para o Sérgio conversarem com uma pessoa e falar: ih, essa pessoa não tá lá muito bem, né? Vamos dar uma ajudazinha. Agora, a minha pergunta vem também, por quê? Porque a gente precisa capacitar a diagnóstico. Perfeito. Mas como é que a gente capacita o diagnóstico se a própria pessoa disfarça para si mesma aquilo que tá acontecendo? Como é que a gente ajuda quem não quer ser ajudado? Perfeito. Primeiro, eu quero endossar o que a Camila comentou, porque é exatamente o que é recomendado hoje tecnicamente, foi exatamente o que a Camila comentou, né? Então, ele envolve, claro, mudança ali no apetite, no sono. Então, você percebe muitas pessoas falam: não tô dormindo bem, você consegue observar. Mas a dica que eu traria para contribuir e complementar o que a Camila falou é o seguinte. Primeiro pensamento, para ficar simples, no planeta a gente tem lá, vamos colocar quase 9 bilhões de habitantes nesse planeta. Então, faz um desenho num caderno seu, aí você desenha. Aí você escreve. Pode ser de palitinho? Pode ser de palitinho. Aí você coloca o seu nome e aí você escreve embaixo assim: singularidade, de singular mesmo, singularidade. Significa que você é único nesse planeta. E com base nisso, o que vai acontecer? Você coloca um apelido pra você. Então, por exemplo, se você estivesse desenhando a Denise ali, dá um apelido assim na sua cabeça. Fala, a Camila me chamou de D aqui várias vezes. Me D. Desautorizou aqui completamente. Exato. E assim, e aí, mas vamos falar que eu colocar Serginho, né? E aí escreve embaixo: padrão de comportamento desde a infância. Então, por exemplo, eu no meu caso, né? Minha mãe, e fala assim: eu sempre tô sorrindo. Comigo não tem tempo ruim. Sabe essa coisa? Fala: me chamou, eu vou. Esse é o meu padrão de comportamento. Que eu aprendi sobre. Então, se você conseguir escrever uma linha, qual que é o seu padrão de comportamento? Que a gente fala que veio de fábrica, né? Mas por trás, vamos falar que tem uma genética, evidentemente, né? E aí, uma condição social também que permita você ser. Perfeito. Né? Assim, que é aquilo que a gente estava falando, que também tem o envolvimento biopsicossocial, né? E aí entra o outro desenho que eu ia falar. Pega em outra folha, ou você pega outras 5 folhas, faz um desenho, escreve casa, faz um lugar que você gosta da casa, faz outro desenho universidade, um lugar que você gosta da universidade, faz um outro de viagem, um lugar... Aí você faz. Aí você pega esse papel, que é o seu desenho, e coloca ele lá na casa. E tenta imaginar o padrão de comportamento. Essa brincadeira vai trazer nada mais do que uma lógica de qual é o seu padrão de comportamento. Aí você vai melhorando. Aí você vai na universidade e coloca assim: época de prova, né, Camila? Aí coloca assim: época de prova. E aí escreve o seu padrão de comportamento. Pode falar disso. Todas as notas. Gente, a gente tem dentro da Cogna, a gente tem um padrão de avaliação constante. Chega muitas vezes o aluno a ficar tão assoberbado que ele fala: eu não quero mais fazer nenhuma prova. É uma dificuldade até para adesão da própria plataforma. E na época de prova, a gente até pediu: vamos suspender, porque o aluno, ele cria um estresse que aquilo que ele vai gerar como resposta vai estar enviesado naturalmente por conta do estresse da prova. Porque assim, essa brincadeira, quando você coloca o seu desenho em vários cenários, você tem ativações de configuração de comportamento diante daquele cenário. E evidentemente, e aí pegando para identificar, só para complementar, eu dei essa volta para complementar a Camila no seguinte: se você perceber que você tá 2, 3 meses com uma mudança significativa de padrão de comportamento em algum desses elementos, esse já é um grande sinal. É um grande sinal, né? Então, por exemplo, é comum, quem me conhece bem, fala assim: nossa, Sérgio, tá tudo bem com você? Quando é o primeiro dia, é uma sazonalidade. O que é a sazonalidade? Eu peguei um trânsito, aconteceu um problema, não acordei bem, né? Mas quando esse padrão vai repetindo... Tropeçou na corrida, né? Tropecei na corrida, exatamente. Não comi uma coisa que eu não gostei, falei: não, a comida não tava boa. Alguém me falou um desaforo. Tem desaforo, existe o desaforo. Alguém falou um desaforo. E aí é natural, tem gente que demora uma semana pra recuperar, mas já era um padrão. Então, acho que essa brincadeira já ajuda muito já a identificar um padrão. E aí, eu diria assim: pedir ajuda ou turbinar? Eu falaria turbinar, entendeu? Eu falava: vamos turbinar. Turbinar, conversar com um psicólogo, psicóloga,
conversar na PED, conversar com o professor, conversar com alguém que você confia. Então, acho que é um pouco, talvez, dessa lógica da gente tirar esse medo, talvez, e vamos fazer o desenho, que você vai entender o seu padrão de comportamento. Acho que daí já ajuda bastante, assim, pro autoaprendizado. Bem legal, porque é um exercício prático, rápido, né? Todo mundo pode fazer, acho que não tem ninguém aqui que não saiba se desenhar em palitinho, que nem eu, a bolinha, 2 pauzinhos aqui, né? E para ter esse automonitoramento, que é super importante. Por quê, gente? Porque se a gente quer vencer desafios, a gente precisa estar feliz, né? E quando a gente se coloca um desafio, esse desafio tem que trazer felicidade, né? E não dor. Não é isso? E um ponto importante, o equilíbrio, né? Que acho que a palavra-chave para fechar esse ciclo é a palavra equilíbrio na vida, né? Se a gente não consegue ser feliz com pouco, dificilmente a gente vai ser feliz sempre. Mas normalmente nós, seres humanos, a gente cria grandes expectativas em tudo, né? Então a gente cria uma expectativa e fala assim, não pode, e se sair daquela linha, a gente tem um padrão de ter frustrações, e é engraçado que às vezes a gente tem dificuldade de aprender com isso. Por quê? Nosso cérebro busca pela dopamina, pelos sistemas dopamina, o neurotransmissor, que ativa a sensação do prazer, ela é temporária, efetivamente. O que é natural é o equilíbrio hormonal entre cortisol, que é o estresse, ansiedade, graças à ansiedade, tadinha, ela carrega um preço de nome que eu acho desproporcional, porque assim, é graças à ansiedade que a gente tá vivo aqui. Medo também, né? O medo é maravilhoso. Medo é maravilhoso. Quem tem medo tá vivo, gente. Quem não tem medo não tá vivo, não. Já foi, né? Exato. Então, eu acho que ele envolve um pouco dessa linha, assim, né? Mas é um aprendizado. Então, eu digo assim, para autoanálise, você já começar com um palitinho ali, já vai ajudar bastante. Bem legal, bem legal. Acho que é algo fácil, factível, todo mundo pode fazer, é uma autoavaliação, e aí é isso, vamos turbinar a vida de felicidade, né? Quem pode nos ajudar? Qualquer pessoa pode nos ajudar, se a gente permitir que ela nos ajude, não é verdade? É claro que existem pessoas mais... eu diria, mais habilitadas no sentido da cognição, né? Ninguém vai comparar o conhecimento que a Camila e o Sérgio têm de neurociência e de saúde mental, obviamente, porque eles estão nisso a vida inteira, porque é o expertise. Mas não significa que você não pode conversar com um amigo que seja amigo de verdade, com um docente, com a menina que fica ali na lanchonete. É tão comum um barman ser psicólogo, né, gente? Não é comum pra caramba? Que daí você bebe... São grandes psicólogos. Você toma um golinho, fica mais à vontade, aí começa a falar. Então é pra quem puder ajudar. Porque grandes desafios exigem exatamente isso, equilíbrio. É curioso porque quando a gente dá uma coisa aqui agora para pai e mãe, tá, gente? Quando as escolas dão tempo para o aluno, tempo para o estudo, ou tempo para, né, que são intervalos temporais na grade semanal da medicina, alguns pais, em especial os pais que são médicos formados no meu tempo, no século passado, portanto, eles... é verdade. Mas faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Eles estranham e dizem assim, como assim, não vai ter aula? São 4 horas numa semana sem aula? Qual que é a importância, eu queria que vocês deixassem claro aqui para pais, da importância desse tempo para o aluno, do tempo para o estudo, da área verde, da janela. Tem vários nomes usados em instituições diferentes, mas qual que é a importância disso para a saúde mental? Acho que isso é super importante. Fala, Serginho. O apelido ele que deu. Não, mas é isso mesmo, Serginho mesmo. Denise, assim, basicamente, eu vou fazer um link com um ponto que você trouxe sobre a criatividade que você falou do Japão. E eu vou fazer esse link, tá? Vou começar dizendo o seguinte. Alguns transtornos de doenças, como demência, Alzheimer, têm uma predisposição genética e tem uma condição dinâmica de vida que vai contribuindo de antecipar isso ou prorrogar, né? E o que se descobriu é o seguinte, que pessoas que têm baixa criatividade, que usam só uma parte de 9 inteligências, usam só algumas inteligências, estão mais propensas a desenvolver algumas doenças vinculadas a tanto problemas de memória, demência, isso. Claro, tem a parte de neuroplasticidade, atividade física, mas identificar esse padrão. O que significa? Que se o aluno ele já tem uma repetição muito grande, ele já pode estar ali com uma ansiedade
muito grande. E ele tá com uma repetição. Os tempos de pausa é o que a gente diz nos centros de inovação. Que na pausa você faz a criação. Tanto que... Ócio criativo. Ócio criativo. Exato. A ideia da fita de decisão que eu tive nasceu na Avenida Brigadeiros Antônio, subindo no final da corrida São Silvestre, chegando aqui pertinho, tá? Eu corro São Silvestre. E foi ali, naquele momento de janela, que eu tive o gatilho de criatividade. Então, a importância disso quando a gente olha os nossos filhos, eu tenho 2 meninos, de 15 ou de 9. E esse tempo de ociosidade é onde o ser nasce ali. A ociosidade nada mais é que a abertura da janela que eu chamo lá de Gardner, que você tem 9 inteligências e de repente você está assim, assoviando. Aí você está compondo alguma coisa que te associa uma coisa e fala, lembrei, eu preciso fazer aquela tabela nutricional. E de repente o aluno naquele gatilho é o ponto que pode gerar a grande favorabilidade de aprendizado. Então assim, isso é muito importante. E outra coisa, hein? Você pega os países desenvolvidos, pode estudar isso. E olha, e até no ranking de felicidade, os países estão no top 1, você pega lá de felicidade, Finlândia, que a Finlândia pela 8ª vez foi o país mais feliz do mundo. Eles têm uma dosagem perfeita da gestão do tempo. Que eles chegaram à conclusão que a gestão do tempo é um coeficiente que vai determinar a felicidade. Correlacionado diretamente com a felicidade. Diretamente. Vou fazer outro curso de GTD, gente. E aí, Camila, o que você tem para dizer sobre isso para os pais? Qual conselho que você tem que dar? Porque é uma fase difícil, principalmente para quem tem filho vestibulando, né? Vocês ainda não estão, eu já passei faz tempo. Mas para quem tem filhos vestibulandos, a ansiedade cresce, muitas vezes até é maior do que a do própria criatura que está ali para ser submetida àquilo. Ao mesmo tempo, esse vestibulando, ele não quer decepcionar de forma nenhuma os pais. O que você diria para esses pais, para que eles possam ajudar nesse momento pré-vestibular e para que eles possam entender que momentos de leitura extra-medicina, que o esporte, o ir ao cinema, o tocar violão na esquina com os amigos, né? São coisas muito importantes. Eu concordo muito com o que o Sérgio falou acerca da questão de criatividade e do ócio. E também pegando uma ponta no que você tinha falado sobre o ensino no Japão, né? Sobre a questão do Japão e do tsunami. O nosso modelo não é só o modelo acadêmico, né? O nosso modelo educacional, no geral, desde ali do pré-ensino fundamental, ele ainda é muito engessado. E ele não permite muito que a gente saia da caixa. Tanto que aluno que sai da caixa vem parar em atendimento comigo. E aí, quando a gente vai avaliar, não tem nenhum tipo de transtorno. É um aluno que tem uma superdotação, que tem uma percepção diferente, uma criatividade, enfim, né? E então, eu acho que essas questões educacionais, elas estão ainda muito engessadas, e eu acho que os pais que são mais antigos e que fizeram um modelo mais tradicional da medicina tem um pouco desse padrão. Então, se a gente já sai da faculdade estudando tudo aquilo e a gente ainda sente algum déficit, que a gente não sabe tudo, agora você vai ter 4 horas livres na semana, então não dá certo, né? E não é isso, porque a gente tem que lembrar que na adulto jovem, né, adolescente e adulto jovem, para além da questão de aprendizagem, é importantíssima a questão social, né? Então, os vínculos, a socialização, os momentos de pausa, os momentos de contato, os momentos de grupo, isso gera empatia, isso gera a percepção do outro, isso também gera aprendizagem, né? A gente conseguir lidar com as nossas faltas, a gente conseguir lidar com as nossas questões próprias, né? Além disso, o curso de medicina é um curso integral, né? Então, aquele aluno, ele tá full time na faculdade. Quando ele chega em casa, ele ainda tem que estudar, porque o que aprendeu na faculdade precisa ser absorvido e precisa estudar, precisa fazer prova, enfim. Então, a carga já é muito grande. Então, essas 4 horas, muito provavelmente, são muito poucas até, frente a tanta demanda que existe em todo esse contexto, né? Então, eu acho que a gente tem que compreender que esse período livre, que em algumas universidades libera, assim, tem, né, na grade horária,
São fundamentais. São fundamentais para a formação de caráter, personalidade, percepção do outro, sedimentação do processo de compreensão de empatia, né? A socialização como um todo mesmo, né? De você fazer o seu grupo, de você encontrar a sua tribo, de pertencer, né? Para além da formação de percepção de criatividade, de inteligência, enfim, né, memória. Então, eu acho que é importante a gente conseguir entender do outro lado, não desse lado só modelo acadêmico, porque estudar mais e dar mais carga de trabalho, mais carga acadêmica mesmo, propriamente dita, não vai fazer com que o indivíduo aprenda mais. Muito pelo contrário, ele acaba ficando engessado, ele acaba ficando exausto, ele acaba ficando cansado, e aquilo acaba reduzindo significativamente o processo de atenção e concentração e sedimentação da memória, né? Então, aí acaba que vem o paciente falando, o aluno falando, eu acho que eu tenho TDAH, né? E daí você vai ver e fala, mas tinha desde sempre? Não, começou agora, no 5º ano. Não, não é. Né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa percepção, né? Agora sim, a gente está com um tempo super curtinho, a gente poderia ficar aqui dias, né, os três conversando sobre um assunto que é de interesse dos três, obviamente, mas aí assim, para a gente chegar quase ao final, pelo que vocês falaram, estou entendendo que cuidar de saúde mental é algo que tem que fazer parte aí da questão educacional. Como é que a gente insere isso num projeto pedagógico na medicina? Ih, quem começa? As mulheres sempre, né, primeiro. Não é uma pergunta fácil. Não, Alguma ideia, algum insight? Se não, então diga, olha, Camila. Eu acho que os primeiros anos, né, principalmente os primeiros semestres, né, o primeiro ano, é o ano mais avassalador, assim, não no sentido de sobrecarga, porque a gente percebe pelos dados, né, que o índice de transtornos mentais vão aumentando ao longo dos anos de faculdade, né, então, porque aumenta com grau de dificuldade. Só que eu acho que se a gente consegue fazer um direcionamento, um acolhimento e fornecer formas de auxiliar em habilidades emocionais daquele indivíduo, eu acho que a gente pode ter um fator de proteção. Isso eu, Camila, pensando assim, tá? Então, eu acho que se a gente tiver algum tipo de direcionamento nos primeiros semestres, né? Então, como eu tinha dito no início, né? Um grupo de apoio, ou um tipo de tutoria, de respaldo emocional, né? Tutoria mesmo de aprendizagem de habilidades emocionais, autoaprendizagem, sabe? Que eu acho que isso teria, de alguma forma, um auxílio, porque não só para o aluno conseguir passar pelo processo acadêmico sem ter um transtorno mental, mas de adaptação, mas também como formação humana mesmo. Ele vai lidar com dores, ele vai lidar com perdas, ele vai lidar com a finitude, com o luto, né? Com a percepção de que a gente entra na faculdade achando que a gente vai salvar todo mundo e a gente vai ver que a gente vai salvar muito menos pessoas do que a gente gostaria, né? A gente tem que lidar com a nossa frustração constante ao longo desse processo, né? E a frustração do outro. Então, eu acho que isso acabaria auxiliando de maneira importante nesse processo como um todo mesmo, né? Então, dar recursos para que o indivíduo tenha uma aquisição de habilidades emocionais melhores para esse processo. E eu acho que isso também poderia acabar sendo um fator de proteção, né? Para além do que já tem em muitas universidades, que é a facilidade do acesso, acompanhamento psicológico, né? E também o preparo dos professores, dos docentes. É por isso que eu falo, principalmente no primeiro ano, porque se a gente começa um acolhimento logo tranquilo, assim, no início, o indivíduo não ficar com medo de buscar ajuda depois, né? Então, você já começa a facilitar essa relação de confiança entre professor e aluno, né? Mas eu acho que esse direcionamento, essa questão de compreensão de como lidar com essas questões é importante, porque você entra na faculdade de medicina, né, geralmente em uma fase da vida em que você ainda está num processo de formação da sua maturidade emocional, da sua maturidade como um todo, porque você está tendo muita mudança, sai do âmbito da família, vai para outro lugar, vive sozinho, é muita coisa ao mesmo tempo para gerir ali, né, a gestão fica mais difícil.
Então, eu penso que uma estratégia bacana seria isso, tentar fazer um tipo de acolhimento e um tipo de direcionamento melhor nesses primeiros anos da faculdade. Serginho. Eu complementando, eu iria na arquitetura do curso, né? E aí faria uma inovação. Pronto. Dentro do componente curricular, no primeiro ano, né, Camila, ter um laboratório de saúde mental, laboratório mesmo, como componente curricular. E esse laboratório, parecido, eu sou estudante de inovação aqui em São Paulo, e você passa por um laboratório prático do que você está fazendo, você tem que aprender a teoria e já aplicar rápido, né? Você tem que testar. E que nesse laboratório, praticamente, seria o quê? As medições e já todos os seus coeficientes, desde sono, de neuro, de psicodinâmica, como você sente. E esse laboratório, já no primeiro, segundo semestre, de experimentação da saúde mental, com os professores lecionando, educando sobre isso e os alunos já aplicando de forma rápida. Então, para materializar na minha cabeça aqui de inovação, legal, uma vez a cada 15 dias tem uma aula que você tem que fazer o coeficiente de sono, como você está dormindo, você tem que colocar, e que você faz laboratório de socialização de acordo com de necessidade de indivíduo. Então isso já seria uma arquitetura de acolhimento além e de aprendizado e de inovação. Então, e o segundo fator estruturante é a sequência do curso. Porque a sequência é algo muito importante na vida. Até para etarismo isso é importante. Porque o que a gente gosta no período, às vezes você ajusta, então aprender com essa curva e como que é o estilo de prova, de datas, de sequência e de componente na medicina, na minha opinião, tem uma oportunidade de revisão disso, né? Porque o dado mostra uma tendência de padrão de felicidade no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, o padrão nós já sabemos, né? Então, com base nos dados, primeira coisa, laboratório e de repente ativar essa sequência com alguma coisa divertida ali, que eu não sei exatamente o que, mas poderia ter algo divertido, porque não é fácil, estuda pra caramba, né? É complexo, são muitos conceitos, tem bastante coisa, então a gente tem que ter alguma coisa de uma diversão ali, não sei exatamente o que, mas o laboratório poderia ser uma boa experimentação de saúde mental. Muito legal a ideia. Daqui a pouco eu vou pedir para ele botar isso no papel. Gente, olha, a gente tem que encerrar. Nós passamos bastante do tempo. Camila, Sérgio, não tenho o que falar, né? Super, super obrigada. Foi uma conversa necessária, mas sobretudo uma conversa generosa, né? A gente fica aqui e é importante, gente, pedir ajuda, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, ao contrário, é sinal de muita força, né? A gente, para dar o passo, ao pedir ajuda, a gente tem que se admitir, se enxergar sobre vários aspectos, e essa possibilidade, só o fato de pedir já vai nos transformar. Acho que já é transformadora, né? É muito importante cuidar de si mesmo e, mais do que isso, quem vai cuidar precisa se autocuidar. Né? A Camila colocou isso várias vezes e isso é muito, muito importante. Vou colocar uma frase e aí você faz sua despedida, porque você começou primeiro, e a Camila faz a dela porque começou depois. O estudante de medicina precisa carregar o mundo nas costas? Sérgio? Não precisa, mas se quiser pode carregar. Só tem uma mochila reforçada, né? Tem uma boa mochila e que dá certo. E o otimismo é algo que é impressionante. Então, quando as coisas estão muito difíceis, a gente pede aquela força que as coisas, você toca nas coisas, as coisas começam a dar certo. Então, assim, e os períodos difíceis são muito importantes para dar força para os bons períodos. Perfeito. Camila, cuidar da própria saúde mental é ato de responsabilidade com o futuro do paciente que ele vai receber? Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente não estiver bem, se não estiver estável emocionalmente, a gente não consegue nem ter a compreensão da dor do outro. Então, e nem acolher adequadamente a dor do outro, né? O outro vem pra gente com sofrimento, né? Então, a gente precisa ter um acolhimento adequado. Então, se a gente não estiver bem emocionalmente e mentalmente, a gente não dá conta de lidar com isso. Pode lidar 1, 2 vezes, mas não consegue fazer isso de forma rotineira, né? Então, é fundamental, tinha que ser parte da formação, inclusive. Então, gente, sinto muito, mas acabou, né? O tempo. Acabou. No próximo episódio, de Medicina em Perspectiva, a gente vai falar sobre internato, uma fase que transforma o estudante em profissional, mas que também é muito difícil, e prepara o médico para a vida real. Então, tira o jaleco imaginário e vem pro abraço, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.